Fala pessoal, tudo bem? Professora Angélica chegando aqui agora. Você aí do outro lado, seja muito bem-vindo. A nossa aula aqui no canal do Vale Concursos, né? O nosso encontro aqui no canal do Vale Concursos. Você que está aí, se preparando para esse certame PMMG aí. Estamos nós, então, diante aí, né? O slide já até aconteceu aí, a professora já até trocou, ao invés de entrar com, né, mostrando aí a minha pessoa para você, já estou com o slide aberto, né? Pois é. Então, o que acontece? Ó, você que está chegando aí agora, a professora Angélica, então, está aqui já com o que nós vamos tratar aí hoje, aí, ó, literatura, tá? O que nós vamos fazer aqui hoje? Observar, né, a obra com um resumão bombástico aí para você. Muito bom. Te convido, tá? Você que está comigo aqui agora, nessa nossa live, né? Nesse nosso encontro no canal do Vale Concursos aqui. E ainda não assistiu aos nossos outros encontros com destino à nossa aprovação, né? Essa PMMG nossa aí de 2024 agora. O que acontece? Assista, tá? A professora Angélica quer te convidar. Hoje nós vamos fazer um resumão da obra aqui, né? Nós vamos trabalhar aí, visualizar um resumão top de linha da obra, né? Da obra não, das obras, tá? E ainda assim vamos falar também um pouquinho sobre o contexto histórico, tanto de Campo Geral quanto de Vidas Secas, beleza? Então faremos aí um resumão, né? Vamos ver aí um resumão da obra e também sobre o contexto histórico de cada uma delas. Beleza. Ah, professora, e aí, tem personagens? Tem, né? A professora Angélica fez aí o nosso último encontro no canal do Vale Concursos sobre as características dos personagens da obra, né? De todas as duas obras, na verdade. E um pouquinho também falamos ali do foco narrativo de todas as duas obras também. Então, você, né, que quer ficar mais bem inteirado aí, assista aos nossos encontros aqui no canal do Vale Concursos, tanto os que já passaram, quanto os que virão, para poder aí ficar bem inteirado, tanto no conteúdo de língua portuguesa, quanto também no conteúdo de literatura, beleza? Nós sabemos aí que português, eu sempre converso isso com os alunos, como não oscila muito de um certame para o outro, às vezes você que está aí do outro lado, né, já prestou outras provas, né, já fez outras provas aí da PMMG aí vai fazer mais, mais uma tentativa sua. O que acontece? Se Deus quiser, dessa vez vai, né? Vamos falar assim. E vamos ser confiantes também. O que acontece? Português não muda muita coisa, né? Então, acaba que você que fez o último certame, vem aqui, nós atualizamos com questões, né, e tudo mais, mas acaba que não muda muito. E literatura vem todo o certame modificando aí, né? O certame passado trouxe 2 obras, esse certame de agora, 2 obras também diferentes. Então, assim, nós vamos trabalhar sobre essa atualização, sobre esse conteúdo de literatura, então, mais uma vez aqui no canal do Vale Concurso. Beleza? Você que quer saber, então, aí, sobre as características gerais dos personagens das 2 obras, assista ao nosso último encontro que rolou aqui, né, de literatura para PMMG. Eu falei sobre as personagens, foco narrativo, né? Agora vem um resumão das obras, beleza? E o contexto histórico. Então, a gente segue. Tá? E aí a gente vem depois com português, voltamos com literatura e assim nós vamos caminhando, ok? Porque a gente sabe que tudo é importante, né? E tudo é possível para aquele que crê também. Então, bora lá, né? Estudar, associar, porque a nossa aprovação está em jogo. Sobre língua portuguesa também, a prof quer dizer para você o seguinte, você que gosta de dicas diárias, sobre vários assuntos que constam aí no nosso certame, tá? O Insta da professora Angélica tá liberado para você, viu? @profangelicaoficial. Lá tem dicas para lá e para cá, de todos os conteúdos aí, principais dicas, né, objetivas ali, para você poder conseguir memorizá-las e, enfim, marcar o X na alternativa correta lá da sua prova também. Lembrar as dicas da prof e, enfim, marcar o X aí na alternativa correta. Beleza? Então, vamos lá. Vamos lá, então, literatura aí, resumão de Campo Geral para você. Olha só, o que acontece, tá? O livro, né, Campo Geral aí, a obra Campo Geral, narra a história de quem? De Miguelín, não é aí? Está aqui para você. A obra narra a história do protagonista Miguelín. Olha só, um garotinho de 8 anos, Vamos recapitular aí, olha o resumão.
que mora no sertão brasileiro. Qual é a cidade? Mutum, olha aí, ó. Em uma cidade conhecida como Mutum, não é verdade? Pois é, então nós temos aí, né? Olha aí, Campo Geral, a professora Angélica colocou em destaque para você a história de Miguelim. Tá vendo que acontece onde? Na cidade de Mutum. Você já viu a cidade de Mutum? Você já foi lá? Tem parente de lá? Hã? Quem mora na nossa região do Vale do Aço aqui, conhece um pouquinho, né? Tem muita gente que vem, como diz, daquelas bandas, né? Daquela região, tá? O pessoal do meu pai mesmo, por exemplo, meu pai, não da cidade de Mutum, né? Mas meu pai nasceu em uma cidadezinha próxima. Então, assim, né? Fala-se muito, a gente ouve muito, né? Tanto no nosso presencial que também a gente ouve muito falar, professora, meu avô é de lá. Ah, o tio do meu amigo é de lá. E, pois é, né? Então, a cidade aí, conhecida como Sertão Brasileiro, é vista como Sertão Brasileiro, tá? É a cidade de Mutum, então, aí. Olha só, ele habita, tá? Numa casinha simples, com seus pais, olha só, irmãos e outros parentes, incluindo avós e tios. Você está fazendo leitura da obra, hein? Ó, nada substitui a leitura da obra, tá? Nós precisamos ler a obra. E uma vez que você está fazendo leitura e vem aqui nesse resumão com a professora Angélica, no canal do Vale Concurso e associa bonitinho aí, o que você faz? Você entende com mais precisão. Você entende com mais precisão. Por exemplo, quando fala aqui, ó, que ele habita numa casinha simples, né? Com seus pais. Quem é o pai? Aí você começa a recapitular, né? Em Anina, em Obero, né? Pois é. Os irmãos, né? Que tem o Dito, que nós já falamos sobre ele no nosso último encontro aí, que é um dos principais personagens da história. E outros irmãos também, claro, mas o Dito aí é o mais importante, né? E outros parentes, incluindo avós, tios, olha aí o tio Terês, olha só, né? Avós aí, tem-se também as avós, a presença, né? Dos avós aí na obra. Então, você começa aí a recapitular o negócio, não é verdade? Pois é, bacana demais esse encontro que nós estamos fazendo aqui, esses encontros que nós fazemos aqui de literatura para te auxiliar na sua aprovação. Então, olha só, aí beleza, né? Durante a narrativa, olha aí o resumão, tá? Há uma intercalação de histórias que se complementam, com certeza, né? Porque nós temos as histórias ali, elas não seguem assim à risca, né? São pontos, são fatos intercalados, né? E um complementa o outro. Beleza. O tema central da obra é o quê? Por isso que a professora Angélica trouxe em destaque para você. Porque a temática dessa obra é o amadurecimento da criança. Olha aí uma questão que pode vir, né? A banca CRS pode cobrar para você a temática da obra, né? Da obra Campo Geral, qual é a temática? O amadurecimento da criança, né? Sim, porque Miguelim é uma criança de quantos anos? De 8 anos. Olha no início aí do nosso resumão, né? Miguelim, um garotinho de 8 anos, olha só. Então, a temática, o tema central é o quê? É o amadurecimento de Miguelim, uma criança de 8 anos, que passa por uma série de experiências em sua infância, que ajudam na construção do homem, que ele se tornará no futuro. Olha só. Então, está aí a temática, né? O amadurecimento da criança, que vive várias experiências em sua infância, né? Que ajudam na construção do homem futuro, né? Do homem futuro, beleza? E aí nós temos o quê? Que esse crescimento é feito por quê? Destaquei aí, olha só, esse amadurecimento, esse crescimento de Miguelim, do protagonista, é feito por dores, olha só, perdas e problemas familiares. Então, quando você lê a obra e se encontra comigo aqui no canal do Vale Concursos, para a gente poder dialogar sobre isso, é fato, né? Perdas, dores, não é assim? Problemas familiares. Por que perdas, professora Angélica? Por que dores? Por que problemas familiares, né? Nós estamos fazendo leitura da obra. Nós já fizemos, vamos pensar assim, nós já lemos a obra, né? Fechou? Nós já fizemos leitura da obra, né? Pois é. Então, o que acontece? Nós, cientes aí, né, da nossa leitura da obra já, por que nós temos essa verdade, né, que é falada aqui?
que o protagonista passa por dores. Por quê? Porque ele sofre com muitas coisas, né? Na percepção infantil, nesse processo de amadurecimento aí, ele sofre com muitas ações, né? Do pai, principalmente, entra os conflitos familiares, né? Que é a questão da traição ali do mundo adulto, né? A traição ali, né? Então, é o adultério ali acontecendo na obra, né? Então, nós temos isso aí. O adultério, essa questão da traição. Então, ele passa por conflitos familiares. O pai, né, que fica ali duvidando da mãe, né, e tal. Isso tudo acontece aí, é presente na obra mesmo. E quando se fala em perdas, olhem, perdas, que é dores, perdas e problemas. Quando se fala em perdas, nós temos aí o quê? A principal, né, vamos dizer assim, a principal aqui, vamos dizer assim, a mais chamativa, foi a perda do irmão Dito, né? Quando o Dito morre. Então, assim, nós temos perdas, né? Tem o pai também, e assim vai, né? Que morre lá no final da história. Então, nós temos perdas, mortes, sofrimento, problemas familiares retratados na obra, né? Beleza. E aí, isso tudo personifica um rito de personagem entre a infância e a vida adulta. Porque esse crescimento, né, vai ali entre a infância e a vida adulta. Então, da infância até a vida adulta, ele passa por várias situações, dando aí ênfase às dores, às perdas, né, aos conflitos familiares, que vai formando aí, amadurecendo a personagem Miguelinha aí, da infância até a vida adulta. Vamos continuar, então, porque a gente tem aqui o seguinte agora, olha. Toda a história, vamos aí no nosso resumão, olha só. Toda a história é contada a partir do ponto de vista de quem? Do protagonista Miguelin. Então, olha aí que eu destaquei para você, porque Campo Geral é uma obra onde a história é contada a partir do ponto de vista do protagonista. Fica muito claro isso pra gente. Até em outros encontros nós já falamos disso aqui. Então, nos dando o quê? Uma porta de acesso para sua mente. O que ele pensa, né? Qual é as sensações que ele tem? E garantindo a exaltação da infância, porque ele tem 8 anos, né? Começa ali, né? Com várias situações da infância, que é outra característica marcante, né? Em certos períodos da obra de Guimarães Rosa. Então, nós temos aí, né? A obra sendo contada a partir do ponto de vista do protagonista, nos dando essa porta de acesso para a mente, para o que ele sente, para o que ele vê, para a infância dele. É o mundo visto, a partir dos olhares da infância. Assim, as coisas, a visão ali de mundo, vamos dizer assim, das ações... A partir, desculpe-me, viu? Faltou água. A partir dos olhares de uma criança, né? Beleza. Aí, a gente tem o seguinte, que outro ponto muito importante na obra também é a valorização do sertanejo. Tem-se isso como ponto importante. A história é contada pelo ponto de vista de Miguelin, mas tem um outro ponto importante aí, que é a valorização do sertanejo, visto como um ser simples, olha só, mas dotado de alta complexidade e muita inteligência. Gente, eu já conversei aqui em um dos nossos encontros no canal do Vale sobre já falei disso aqui, sobre a valorização do sertanejo, visando a simplicidade, a humildade, mas a inteligência também e a complexidade, tá? Eu gosto muito de fazer referência até a coisas que eu já falei isso aqui também, e falei isso no preparatório, tá? No nosso preparatório online. O que acontece? Olha, nós temos aqui a visão de igual... Toda vez que eu ia, lá na cidadezinha, nas cidades que rodeiam ali a cidade de Mutum, ficam próximas, São cidades natal do meu pai, da minha mãe, dos meus pais. Enfim, toda vez que eu ia, tem muito tempo, que eu não vou até
Tem mais de ano que eu não vou lá. Mas assim, quando eu ia, sempre tinha, né, aqueles adolescentes, sempre tinham uns adolescentes, que você perguntava, o que você quer fazer, né? O pai tá lá trabalhando, né, na agricultura, na pecuária ali, cuidando dos bois, né, e tal, na agricultura, porque, né, para cuidar, para cultivar ali, né, as coisas, para se alimentar e tal, porque a cidadezinha é pequena. E as roças, a gente fala roça, né? Eu vou na roça do fulano, porque ainda é mais distante ainda da cidadezinha. Então, tinha, né, as hortas, as mulheres lá que tem um poço de peixe, né? Ah, você quer comer uma carninha? Vão ali pescar um peixinho, né? Era assim, porque não tinha tempo, né, de ir até a cidade todos os dias. E quando ia, então, fazia aquele comprão, né? Mas tinha ali dentro nas roças, né? Nas casas ali onde a gente ia, na roça do fulano, na roça do Beltrano, né? Vocês sabem como é que funciona. Tinha ali as hortas, o poço de peixe, né? Uns boizinhos ali, um leite, né? Tirar o leitinho, comer um queijinho ali e tal, fazer um requeijão, um queijo. Beleza, ok. Tem muito isso no interior, né? Nas roças que a gente vai. Enfim, aí eu ia, procurava, né? Conversava com as crianças, adolescentes ali e tal. O pessoal queria fazer medicina, queria fazer não sei o quê. Né? Então, assim, e eram pessoas, adolescentes, né? Como eu na época, muitíssimo inteligentes. E até depois, né? Que eu cheguei à fase adulta, que eu frequentava esses lugares, os irmãos mais novos seguiam ali a mesma coisa. Ó, eu vou fazer faculdade de medicina. Entendeu? Eu vou fazer não sei o quê. Então, assim, o pensamento dele. Mas aí você via que não era simplesmente um desejo. Ah, porque eu quero fazer medicina. Não. Porque o adolescente ele era dotado de inteligência que você não tem noção, entendeu? De um conhecimento ali, que tinha hora que eu ia conversar, não, que eu faço o cálculo, e eu, na época, me arrastando na matemática, né? Socorro, Deus! E o filho da fulana lá da roça era bruto, ele nem estudava matemática, ele tava ali assim, ó, entendeu? O que você quer fazer? Ah, quero fazer medicina, quero fazer medicina, entendeu? Então, assisti isso na minha infância, na minha adolescência, na fase adulta, com os irmãos mais novos, os filhos, os parentes e tal. Todo mundo queria ser médico, entendeu? A maioria desse povo aí que eu conheci na infância, na roça, lá, né, visitando o pessoal do meu pai. E já na minha fase adulta, tem gente já trabalhando em hospital lá em Belo Horizonte, entendeu? E trabalhando em hospital não sei onde, e é só assim, ó, entendeu? É cirurgião não sei o que lá das quantas, é clínico geral, é ginecologista, é não sei o que. Então, quer dizer, dotado de um conhecimento gigantesco desde a infância. E isso, né, é retratado na obra. Isso é retratado na obra, né, de Campo Geral aí. Então, as crianças, né, dotadas de conhecimento, né, de inteligência aí. Então, assim, em Campo Geral, vamos voltar no finalzinho aí do slide, ó. Cada um dos membros da família de Miguelim representa um sentimento. Olha só esse resumão nosso, tá? Cada um dos membros da família de Miguelim representa um sentimento. Essa separação, olha aí, é fundamental, gente, para que a gente acompanhe o crescimento que culmina na personagem atingindo a idade adulta e se mudando para a cidade, a fim de viver novas experiências. Então, olha só, cada um da família ali representava um sentimento. Cada personagem tinha em si a representação de um sentimento. Que era a fúria, que era a insatisfação, né? Da mãe de Miguelim, por exemplo. O sentimento que representava aquela mulher. Insatisfação por estar vivendo naquele lugar ali, né? Pois é. Qual que era o sentimento do irmão de Miguelim, né? Cada personagem denotava um sentimento. E aí, essa separação aí é fundamental, tá? Para a gente acompanhar o crescimento, né, da personagem, que culmina aí na personagem atingindo a fase adulta e se mudando para a cidade, a fim de viver novas experiências. Olha só o que a gente tem também nesse nosso resumão aí. Aí a gente continua, né? Vamos lá, olha só o que a gente tem aí ainda. Contexto histórico agora. Nós saímos aí, então, desse nosso resumaço, porque eu falei que era um resumão mesmo, né? E realmente
porque a gente vê aí bonitinho ali, muita delonga, né? Sem delonga aí, o ponto básico da obra, né? Que é importantíssimo nós irmos para a nossa prova sabendo, né, essas informações, porque eu falei, né? Você vai ler a obra e vai vir aqui recapitular os fatos, né? Então, você já sabe que a prof trouxe aqui para você as informações principais, né? Desse resumão aí, nesse resumão da obra, né? Campo geral. E aí, agora a gente vem e traz aí o quê? O contexto histórico da obra, tá? Olha só, o que nós temos aí no contexto histórico? Nós temos que a obra foi publicada em 1964, olha só, em um contexto bastante nebuloso para o Brasil, tá? Até ficou destacado aí, né? Porque eu quis destacar para fazer você entender aí. Foi nesse ano, tá? Que ocorria o golpe de Estado, olha só, que daria origem à nossa ditadura militar. Isso estava acontecendo, né? Quando a obra foi publicada, olha só, né? Ocorria aí o golpe de Estado, que daria origem aí à ditadura militar. Isso acontecia em 1964, quando a obra foi publicada. Beleza. Foi um contexto bastante nebuloso, né, do Brasil. Tá. Só que esse período não é necessariamente parte da obra em questão. Olha aí, tá? Estava acontecendo isso no cenário histórico, mas não é necessariamente, esse período não é necessariamente, tá? Parte da obra em questão. Então, se vem para você, se o CRS pergunta para você se o que acontecia no contexto histórico é necessariamente parte da obra, né, campo geral, não é. Você já viu, nós conversamos sobre isso aqui, né, que o que acontecia no cenário histórico não é necessariamente parte da obra, não faz parte da obra. E nós vamos entender o porquê. Olha o que a gente tem aí. Mutum, Mutum não. Na obra aí, o tempo é que é algo relevante. Olha só. O tempo, desculpe-me, tá? O tempo não é algo relevante. Desculpe-me, viu? A pronúncia aqui, a fala aqui. O tempo não é algo relevante na obra, tá? Por que nós vamos ver isso, né? Então, o que acontecia no contexto histórico não é necessariamente parte da obra e o tempo não é relevante. Por quê? Porque o vilarejozinho ali de Mutum, existe como que em uma realidade paralela, olha só. Porque nele aí, o período histórico e até mesmo a passagem dos dias são irrelevantes, olha só. Então, o que acontecia no cenário histórico da época, o que acontecia na cidade de Mutum na época é totalmente irrelevante para a obra, tá vendo? Então, totalmente irrelevante aí. Então, a história acontece em seu próprio tempo, olha só, tá? O tempo dela, sem qualquer tipo de influência externa. Então, se o CRS traz uma questão falando que o contexto histórico tem total influência na obra campo geral, você vai falar o quê? Que é inadequado. Você vai marcar a alternativa que fala que é inadequado. E por quê? Por quê? Porque aqui, tanto o contexto histórico quanto, tanto o contexto histórico do Brasil, quanto o que acontecia na cidade na época, não tem relevância aqui, tá? Por quê? Vamos ver aqui agora, ó. Porque o tempo predominante na obra é considerado tempo psicológico, viu? É considerado tempo psicológico na literatura. Então, o tempo aí, o que acontecia no Brasil, que, de certa forma, a cidade de Mutum vivia também, porque ela está dentro do Brasil, não é necessariamente parte da obra em questão. É totalmente irrelevante, tá vendo? Pois é. Por quê? Porque a obra, ela tem o tempo chamado tempo psicológico e não o tempo cronológico, tá? A obra tem aí o seu tempo, o seu próprio tempo, né? A história acontece em seu próprio tempo, que nós chamamos de tempo psicológico. Então, se perguntar, se a banca examinadora perguntar para você qual é o tempo, você vai falar que o tempo é o psicológico, tá? Qual é o tempo em que acontece a obra campo geral? Tempo psicológico. Por quê? Porque a obra acontece em seu próprio tempo, sem interferências do que acontecia no contexto histórico da época. Beleza? Então,
vimos aqui o quê? Vimos aqui um resumaço, de Campo Geral, e analisamos aqui um pouquinho do contexto histórico. E você já sabe as informações que você precisa, Você está aqui comigo. O que acontecia? Ditadura militar, golpe militar, parará, golpe de Estado, para dar origem aí à ditadura militar, parará. Mas tem a ver com a obra? Interfere na obra? Não interfere. Porque o tempo da obra é psicológico. A obra tem seu próprio tempo. Isso é importantíssimo para você, tá? Detalhe, que nós podemos nos preparar para tudo. Eu sempre digo o seguinte, até falei isso no nosso último encontro, o seguinte: nós tivemos a presença de 2 obras no último certame. E há muito tempo o CRS não trazia literatura em questões de prova, principalmente para soldado, Então, nós tivemos aí essas 2 obras no último certame. Outras 2 obras, no último certame. E aí, tivemos questões ali que envolveram a obra. Beleza. Sabemos o quê? É obra. Pelo último certame, obra. Só que foi o primeiro certame dos tempos atuais. Então, esse certame que nós faremos agora, essa prova que nós faremos agora, esse certame que nós estamos diante dele, E a prova que nós faremos é que nos dará a base, para quem, se Deus quiser, todos serão aprovados. Vamos contar assim. Mas quem por um incidente aí não for dessa vez, para o próximo certame vai ter uma visão melhor do conteúdo de literatura. Por quê? Por que nós, para este certame que acontece, nós ainda temos que nos preparar para tudo? Para saber sobre o autor, sobre o contexto histórico, sobre o foco narrativo, sobre a obra em si, sobre os personagens. Por que nós precisamos saber tudo? Até sobre o contexto histórico, até sobre o autor da obra. Por que a gente precisa saber? Porque nós tivemos como base um certame ainda, apenas. Então, este certame que nós estamos diante dele, que é a prova que nós faremos aí em março, ela sim, junto com o último certame, para o próximo, para a próxima prova que acontecer, o próximo concurso, é que nós teremos um embasamento assim, 100%. Não, CRS cobra só tal coisa. Não, CRS cobra autor, contexto histórico e obra. Não, CRS cobra só autor e obra. O CRS cobra só obra. CRS cobra só período histórico. Entendeu? Nós vamos ter essa vertente mais bem elaborada no próximo certame. Entendeu? Então, para este, ainda entenda. Tente entender sobre o autor, façam essas análises que nós estamos fazendo aqui. Acompanhem tudo que nós estamos fazendo aqui. Porque aí sim é de grande valia ainda para este certame que nós estamos vivendo aí agora. Beleza? Agora o que a prof vai fazer? Nós vamos para a próxima obra. Olha aí. A próxima obra trata o quê? Vidas secas, a gente sabe, Nós temos 2 obras. Então, beleza, vidas secas aí acontecendo. Tá, vamos ver então o que nós temos aí como resumão. Claro, gente, que Vidas Secas é uma obra dividida por capítulos, Então, assim, o que nós estamos fazendo aqui é uma abordagem geral, é um resumaço mesmo do negócio, porque você está lendo a obra e nós estamos recapitulando tudo aqui, beleza? De forma bem objetiva, bem precisa. Olha só, então, o que nós temos aí, olha. A obra, nós sabemos que é um profundo retrato, a obra Vidas Secas agora, hein? Vamos lá. Então, vamos embora lá. A obra Vidas Secas, então, é um profundo retrato da sociedade brasileira. Olha só. Sobretudo de seus problemas sociais. Olha aí. Graciliano Ramos, traça o quê? Uma crítica social, olha aí o nosso resumão, retratando as dificuldades encontradas por uma família pobre de retirantes. Então, ele traça uma crítica social, aí, retratando na obra as dificuldades encontradas pela família de Fabiano. Olha só, a família pobre de retirantes. Então, eles têm de conviver constantemente com a miséria e a seca que assola o sertão nordestino na época. Então, olha aí a crítica social, tratando aí as dificuldades, Então, a crítica provavelmente será em relação à miséria, à seca, que assolava o sertão nordestino. Então, a temática, a crítica aí, provavelmente, por ser retratada como miséria e seca, que vive aí, que vivenciou aí a família de Fabiano, que é a família de retirantes, provavelmente, a temática aí
provavelmente é a crítica social, né? Olha o ponto aí, né? Miséria e seca, daquele determinado lugar do sertão nordestino. Então, olha só aí agora. Fabiano e Sinhá Vitória é um casal simples, tá? A gente já visualizou isso, né? Que possui 2 filhos. Engraçado aqui é que retrata-se o filho mais novo e o filho mais velho. Nem nome os meninos não têm, né? A obra não retrata. Então, desses filhos aí, nenhum nome é mencionado durante toda a história. Claro, né? Então, mesmo convivendo constantemente com a miséria, eles são crianças que possuem sonhos. Olha só, tá vendo? Então, nós temos aí, né, as crianças possuindo sonhos dentro dessa obra, né, Vidas Secas. O mais velho é muito curioso e o mais novo anseia por fazer algo importante, né, para que todos fiquem orgulhosos deles. Olha só, dele, né? Então, olha aí um pouquinho, né, da visão aí da infância, né? Olha aí um pouquinho do que acontece com os meninos. O mais velho, mais velho é muito curioso, o mais novo quer fazer alguma coisa importante, né, para alguém se orgulhar dele ali. Olha a percepção aí, né, da infância aí, do que acontece na infância. Seguimos aí, olha. Vamos lá. Cadê? Baleia. É a cadela, né, gente? Tem a baleia aí, que é a cadelinha, né, que curiosamente tem um nome e faz referência a um animal aquático, ou seja, uma baleia, né? O contraste com a seca. Olha que informação totalmente importante, né? Porque trata-se ali do problema social que era a seca, né? De algo que acontecia na época no sertão nordestino, que é a seca. E o nome da cachorra é o quê? Baleia. Baleia fica onde? No mar. Olha aí. Totalmente e curiosamente aí, é um animal aquático o nome dela, né? Tendo esse contraste, essa oposição com a seca, né? A imensidão do mar aí, o nome da cachorra com a situação em que a pobrezinha da cadela enfrenta, na verdade, que é a seca, né? Juntamente com a família aí de Fabiano, a família de retirantes. Ela é um animal muito adorado aí, ela é muito adorada pelos meninos, né? E no decorrer da história adoece, né? E também morre. A gente tem isso. Interessante notar que a baleia é considerada um ser humano. É até bastante interessante mesmo a gente ver, porque assim, há uma humanização da baleia, né? Ela é vista como um ser humano. E os meninos ali têm, o menino mais velho e o menino mais novo. A cachorra tem nome, a cadela tem nome, mas a obra não retrata o nome das crianças. Simplesmente como menino mais novo e menino mais velho. O filho mais novo e o filho mais velho. Não é assim? Legal, né? A gente poder entender isso aí. Vamos continuar, então. Também a gente precisa lembrar, vale lembrar que a obra muitas vezes não possui diálogos. Verdade isso. Fabiano, muito ignorante, tem dificuldade de se expressar e prefere ficar quieto. Já a mulher dele, né, assim, a Vitória, é uma lutadora que busca melhorar a situação, sendo menos ignorante que seu marido, que a admira muito até. Aqui, gente, é muito importante, é bom a gente fazer esse resumão aí, que quando você tem olha, Fabiano, de veras ignorante, né, tem dificuldade de se expressar e prefere ficar quieto, beleza. Ele é aquele homem mais bruto, ele é bruto, ele é aquele personagem bruto, né, de mãos à obra ali, de trabalho braçal, né, denota-se isso, tanto na obra quanto no filme, né, que a gente assiste ao filme aí, então a gente vê isso tudo, né? Ele é muito calado, o negócio dele é serviço braçal. E a esposa dele, humilde demais também, mas tem um pouquinho mais de conhecimento que ele. Tem um pouquinho mais de conhecimento que ele. Ele admira muito ela por esse conhecimento que ela tem, um pouquinho a mais que ele. Ele admira muito ela por causa disso, tá? A obra trata isso pra gente, a gente visualiza isso claramente na obra, né? Quando a família encontra um lugar para descansar do sol escaldante, se deparam com o dono da terra, que será o patrão de Fabiano aí. Então, olha só, nós temos aí, né, que quando eles vêm caminhando, aí eles encontram um lugar para descansar, né, uma fazenda lá para descansar,
eles se deparam com o dono da terra, que será o patrão de Fabiano. Beleza. Aí, a obra, muitas vezes, não possui diálogos. A gente sabe isso, né? Olha aí, a professora Angélica trouxe isso aqui de novo, né? E aí, quando a família encontra o lugar, beleza, já falei, né? A gente repetiu o slide aí para você. Quando a família, então, encontra esse lugar para descansar do sol escaldante, se depara com o dono da terra, né? Beleza, já falamos isso aqui agora. Ok. Então, e aí, nessa situação, antes da gente falar do contexto histórico aqui, nessa situação de encontrar, depois que eles encontram ali o futuro patrão de Fabiano, aí tem toda uma narrativa. Tem toda uma narrativa. Aí eles trabalham, né? A mulher, todo o dinheiro que Fabiano vai e recebe, Fabiano passa para ela, porque ela faz uma conta meio cabulosa, né? E aí ela consegue entender ali que não, realmente ele está ganhando pouco, ou você está ganhando muito, né? Era assim que a gente visualiza na obra. Então ele recebe, passa o dinheiro para ela, aí ela vai lá e faz a contabilidadezinha dela, do jeito dela ali, porque ele até admira muito a esposa pelo conhecimento que ela tem. Então, um pouquinho mais, né, de conhecimento que ele, então ela faz as contas dela ali do jeito dela, entende, olha, tá ganhando pouco, pede mais, né? E aí ele vai e fala com o patrão, né, tá ganhando muito, ela até fala que ela exalta o sonho dela de ter uma cama como a do patrão, né? Do José lá da Bolandeira, não é assim? Pois é. Então ela quer ter ali, né? Quer dormir numa cama boa. Aí até que Fabiano vai lá e faz né? Se envolve lá numa festa com o jogo e perde o dinheiro. E aí ela fala, né? No momento dela de raiva, que por que ele foi gastar o dinheiro. Acontece toda uma situação com ele na cidade, né? Uma cidadezinha lá. E eles perdem o dinheiro, e ela fica brava, aí fala com ele que queria tanto, que estava lutando para ter uma cama, que queria ter uma cama, que estava juntando as economias, para poder ter uma cama, e ele vai e perde tudo. E aí, enfim, eles vivem esse cenário aí, né? Aí Fabiano vai para a cadeia, vai para a prisão lá, né? Fica lá, né? Na delegacia, quer dizer, vai para a delegacia, fica na delegacia, sai, e aí volta ali, né? Aí vai que a baleia morre logo depois. Tem todos esses processos de fatos, né? Vai que a baleia morre depois, e aí a baleia morrendo lá, enfim, eles, depois desse fato da baleia morrer, eles sentem necessidade de partir em busca de um outro lugar, né? Para viver em um outro lugar. Aí eles saem dali de onde eles moravam e parte novamente em retirada para outra cidade. Então, nós temos tudo isso aí no nosso resumo, né? Na obra, nós temos tudo isso acontecendo em obra pra gente, tá? E aí, a gente vem no contexto histórico agora, tá? Que a história de Vidas Secas, né, dentro dessa perspectiva do contexto histórico, o que acontecia? O que estava acontecendo na época? Então, nós temos aí que Vidas Secas, possivelmente, né, acontece no contexto da República Velha. Olha aí. Entre 1889 e 1930. E nesse período, vigorou o quê? A política do café com leite, em que representantes do estado de Minas Gerais e de São Paulo se revezavam no poder, tá? Então, na época, predominou também o coronelismo. Então, em todo o Brasil, havia autoritários fazendeiros coronéis. Então aí nós até temos, né, que o dono lá que Fabiano foi trabalhar para ele era muito autoritário, né? Ele era um cara muito autoritário. Beleza. Com poder financeiro, e político, que interferiam nas eleições. A gente visualiza um pouco disso na obra também. Mas essa situação, né, aí começou a se alterar quando, em 1930, o golpe de Estado colocou Getúlio Vargas na presidência da República do Brasil. E mais tarde, em 1937, Vargas decretou o Estado Novo e implantou uma ditadura no país. Então, isso aconteceu. Isso acontecia aí na época em que Vidas Secas foi publicada, né? Um período aí em que a obra foi publicada, né? Acontecia isso aí. Então, estamos diante do cenário aí, contexto histórico, né, o que acontecia na época do cenário histórico, contexto histórico de Vidas Secas. Estamos aí diante do contexto histórico de Campo Geral,
visualizamos aí um resumão mesmo das duas obras para você poder entender, né? E é isso, tá? Nos encontraremos aqui no canal do Vale Concursos em breve, com mais coisas importantíssimas da literatura. Enfim, vamos trazer também, a prof vai trazer também questões aí para você poder praticar, tá? Para a gente poder dialogar juntos aqui com destino à nossa aprovação em relação a essas obras literárias. Aproveite, viu? Ao máximo, assista quantas vezes você quiser os nossos encontros de literatura aqui no canal do Vale. Leiam as obras, tá? Já era para estar com pelo menos uma obra encerrada e já está fazendo a leitura da segunda obra, para que você tenha, assim, são 5 questões, gente. São 5 questões de literatura, mas são 5 questões, assim, fundamentais para a sua aprovação. Além das nossas questões de língua portuguesa, né? Pois é. Então, vamos ver se a gente manda bem literatura também. Vamos, às vezes você está aí nesse certame, diante dessa prova, não foi aprovado no último concurso, está diante dessa prova mais uma vez, desse certame aí. Vamos fazer diferença agora, né? A gente precisa fazer diferença, não é verdade? Pois é, então, ó, bola para cima, tá? E vamos lá, não baixa a cabeça não, desistir não, que a gente consegue, a aprovação é garantida, tá? Ó, professora Angélica disse para você aqui no canal do Vale Concurso o seguinte: você já estuda conosco no nosso preparatório, né? Beleza. Às vezes também, você que está aí é nosso aluno do presencial, beleza, tá? Nosso aluno do intensivo no sábado, beleza. Mas ainda não adquiriu as nossas apostilas, né? Nós temos a apostila teórica, temos a apostila de questões, uma porrada de questões lá para você poder praticar, beleza? Todas dentro do padrão CRS, Banco Examinador aí da Polícia Militar de Minas Gerais. Beleza? Então, partiu adquirir aí, né? Só você clicar nesse QR Code que tem aqui bonitinho para você, tá? Que nós temos todos os nossos produtos para você poder adquirir com muita qualidade para você. Beijo no seu coração. Nos encontramos em breve aqui no canal do Vale. Tchau, tchau. Fui!